Bom, irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, hoje. Mateus, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar dos versículos 1 até o 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai passando pelos versículos. Bom, irmãos, ao ler o texto, nós vamos perceber que entre os capítulos 2 e 3 aí de Mateus, capítulo 2 que nós terminamos semana passada, né? Existe um intervalo de 30 anos, né? E obviamente, né? Existe muita especulação acerca do que aconteceu com Jesus nesse período todo, né? São muitos anos, né? E é inevitável que nós pensemos sobre isso. Mas o que será que Jesus fez, né? O que ele fazia, para onde ele ia, como ele se comportava em todo esse tempo que Mateus aqui não registra absolutamente nada sobre ele, né? Obrigado, Marco. Só que nós precisamos respeitar o texto bíblico, né? Como ele é. E como a Bíblia fica em silêncio sobre isso, nós também precisamos ficar, né? Porque onde a palavra de Deus não tem voz, nós não temos ouvidos, certo? E tudo que nós sabemos é que Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré, certo? Marcos registra a pergunta das pessoas da seguinte maneira, lá em Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Já em Mateus, registra-se aqui esse mesmo episódio, enfatizando a filiação, né, de Jesus. Lá no capítulo 13, no verso 55, diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Portanto, Jesus morou em Nazaré até o início do seu ministério, né? E nesse tempo, ele exerceu a profissão de carpinteiro, conforme o texto aqui nos mostra, né? Nos orienta. Mateus não indica uma data em que João Batista aparece, que é aqui que ele vai aparecer nesse capítulo 3. Mas Lucas, por exemplo, dá alguns detalhes históricos, né, e culturais a respeito de como estava o mundo político, o mundo religioso, no momento do aparecimento de João. Ele menciona que João começou a pregar quando Tibério César era imperador de Roma e Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Mateus, ele se dá por satisfeito aqui, né, resumindo esse contexto histórico todo em apenas uma frase, que é como ele começa o versículo 1. Naqueles dias. Ele se dá por satisfeito, certo? Vamos ler o versículo 1 então, que diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Bom, João Batista então ele inicia aqui o seu ministério de pregação e de batismo, né? Quando o mundo político e religioso estava em colapso. Tudo era um caos, desde o palácio de César aos governos da Judéia e Galileia, corriam soltas ali a corrupção e a violência também, tanto no cenário político como no cenário religioso. E no cenário religioso, mais especificamente, era pior, porque o sacerdócio estava corrompido. Os saduceus, né, que era o partido religioso dos sacerdotes, eram uma elite rendida a interesses financeiros. Eles haviam transformado a casa de Deus num covil de ladrões. Além de negarem doutrinas essenciais das Escrituras, né, como a existência dos anjos, a imortalidade da alma, a ressurreição dos mortos, eles ainda tinham esse interesse financeiro muito forte neles, né?
E além disso tudo, eles se tornaram aliados de Roma ainda, justamente para manter o seu status religioso. Já os fariseus eram cegos guiando outros cegos. Eles transformaram a religião numa plataforma de opressão, né, com o seu legalismo. E é justamente nesse ambiente caótico que João aparece, então, pregando aqui. Vale destacar, irmãos, que João, ele surge depois de 400 anos de silêncio profético, certo? A voz de Deus não era mais ouvida. O templo havia sido reedificado, os sacrifícios eram feitos, as festas aconteciam, mas a palavra de Deus não era ouvida. A voz de Deus não era ouvida. A última profecia do Antigo Testamento encontra-se no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos depois, então, essa profecia se cumpre. De acordo com Jesus, então, na pessoa de João Batista. Jesus declarou, lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, que João veio no poder e no espírito de Elias, como diz a profecia de Malaquias. João, então, como sendo o mensageiro de Jesus aqui, aquele que vem antes, né, o arauto do rei, ele tinha um recado. O versículo 2 vai dizer assim: ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, irmãos, não é um pregador de palavras doces, amigáveis, ou de palavras convenientes, né, que abrissem as portas para ele. A sua mensagem é dura, é contundente, né? Ele chama o povo ao arrependimento. E ele dá uma razão concreta para que todos se voltem para Deus. Porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se. O arrependimento, irmãos, é o grande tema de João. Arrepender-se significa mudar de mente, de atitude. É sentir tristeza pelo pecado. É fazer com que o pecado se torne um acidente e não uma rotina. Não há perdão sem arrependimento. Não há salvação onde não há evidência de conversão. O arrependimento, então, é necessário porque o reino está próximo. E aí já fica muito claro, né? Que sem arrependimento não há salvação. É isso que João estava falando. Na Bíblia, um reino não é especificamente um lugar físico, mas sim uma esfera de influência, um campo no qual a vontade do rei tem força. O reino dos céus, então, irmãos, representa a força da vontade de Deus que invade este mundo e opera grandes e poderosas transformações. João também, como mensageiro, ele possuía uma credencial. Verso 3 diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João Batista não é um aventureiro inconsequente. Quem o via, né, ali, nós vamos ver na sequência aqui, vestido com peles de camelo, comendo gafanhotos, parecia ser um louco. Esse cara tá doido, pirado aí, falando um monte de coisa, falando um monte de nada com nada, né? Mas João não aparece do nada. O seu aparecimento e a sua mensagem são a concretização do que já havia sido profetizado. João é a promessa de Deus sendo cumprida. Então, ele não promove a si mesmo, ele não prega o que ele acha melhor ou o que ele acha mais atrativo ao povo, ele prega a palavra. Ele voltou a atenção do povo para as Escrituras, aquilo que eles haviam se esquecido de fazer. Ele recorre ao profeta Isaías, então, e fundamenta a sua mensagem agora. Nós não criamos a mensagem, irmãos.
nós simplesmente a transmitimos. Nós somos instrumentos que transmitem uma mensagem que já está pronta, já foi preparada e dada por Deus. Então, o verdadeiro arrependimento do qual João está falando, lança fora as motivações soberbas, endireita os caminhos, coloca no lugar todas as áreas da vida, das nossas vidas, né? Tudo aquilo que está fora de propósito é colocado no seu lugar. João veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio apresentar o Messias e então sair de cena. Versículo 4 expressa a manifestação então de João como mensageiro. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. João aparece, mas ele não aparece fazendo estardalhaço, tocando trombetas, né, para mostrar a sua grandeza. Ele não quer esse tipo de atenção para si, muito pelo contrário, ele aparece na figura de uma pessoa de extrema humildade. Ele não estava vestido com vestes de linho fino. Ele não comia, não participava da roda ali, dos banquetes, dos maiores banquetes ali. Não. O seu aparecimento é humilde. O que importa, irmãos, não é o pregador, mas a pregação. João deixa claro que não importa o mensageiro, mas a mensagem. Não é sobre o obreiro, mas sobre a obra. João começa o seu ministério num lugar estranho, no deserto da Judéia. Ele se veste de maneira estranha, com pelos de camelo, né? Um cinto de couro. Ele se alimenta de maneira estranha, com gafanhotos e mel silvestre. E nada disso é à toa. As suas vestes indicam aqui a sua simplicidade, a sua autonegação. A sua comida, que era produto ali do próprio deserto de onde ele estava, mostrava que ele não se importava com os luxos da vida. João não era um homem que participava das rodas dos poderosos. Ele não pregava no templo e nem nas movimentadas ruas de Jerusalém, mas no deserto da Judéia, num lugar inabitável, sem nenhum conforto. Ele não exigia as melhores condições para que ele pudesse pregar. Ele não cobrava cachês para que ele pudesse pregar. Ele estava em um lugar ruim, vestido de maneira ruim, estranha, comendo comida ruim, estranha, porque o seu intuito era de anunciar a mensagem do Evangelho, e nada além disso. Ele não queria glória para si, ele não queria ser visto, ser notado, ele não queria holofotes. E tudo isso traz um impacto. Existe um impacto na mensagem do mensageiro. Versículos 5 e 6. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A princípio, irmão, se nós simplesmente analisarmos a descrição que é feita de João, nós vamos automaticamente, é lógico que hoje nós não conseguimos tanto fazer esse exercício, porque nós já sabemos a história, mas se à primeira vista alguém nos falasse sobre alguém que está no deserto, gritando, pregando lá para uma galera se arrepender, vestido de trapo, comendo uma comida nada a ver, a princípio nós pensaríamos que não surtiria efeito nenhum essa mensagem. Hoje nós achamos que a mensagem que faz efeito é a mensagem dos grandes templos equipados, a mensagem da internet que tem um alcance grande, que pode alcançar muitas pessoas, que pode atingir muitas pessoas, dos lugares confortáveis. Mas não é isso que o texto mostra. Mesmo pregando no deserto, multidões saíam das cidades. Saíam das vilas ali para ouvir João Batista. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam ao encontro dele, mas não só isso. Se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas. João não está pregando no templo, mas está no deserto. Não é o lugar que faz o homem,
é o homem que faz o lugar. Nem sempre, irmãos, Deus trabalha pelas vias oficiais, pelos lugares onde nós pensamos que Ele deve trabalhar. João chama as multidões para fora do templo, para fora de Jerusalém, porque era preciso, naquele momento, começar algo radicalmente novo. Há 400 anos, a voz de Deus não era ouvida. Algo diferente precisava acontecer. Ele precisava sair da barra da saia daqueles fariseus religiosos que trancavam a religião dentro de uma caixinha, onde eles governavam e falavam e diziam como que a religião deveria ser. João estava fora disso. A mensagem de João exigia uma mudança radical, metanoia, mudança de mente. Ninguém pode esperar em Cristo se primeiro não abrir mão de si mesmo. Ninguém pode confiar em Cristo sem primeiro deixar os seus próprios méritos. Era sobre isso que João falava às multidões. João faz um alerta aí dos versículos 7 a 10. O sermão dele no deserto tinha como objetivo, grande objetivo, não agradar as pessoas, mas de ferir as pessoas com a espada do Espírito e levar as pessoas ao arrependimento sincero, genuíno. E nós podemos destacar alguns pontos aqui então. Versículo 7, vai dizer assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? João chama os fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo, que vinham ouvir a sua pregação, de raça de víboras. Irmãos, hoje nas igrejas nós nos doemos por muito menos. Por muito menos quando somos cobrados pelos nossos líderes, quando somos chamados a atenção por um mau comportamento que estamos tendo, somos corrigidos, nós já nos revoltamos, nós já ficamos magoados, chateados. João não teve medo disso não. Ele estava falando com aqueles que estavam pervertendo a verdadeira religião. Ele sabia, obviamente, que haviam alguns que estavam ali com sinceridade de coração, né, com o seu coração cheio e disposto ali a ouvir verdadeiramente, tanto que estavam sendo batizados, né, estavam se arrependendo dos seus pecados. Mas ele não media palavras para com aqueles que estavam pervertendo a mensagem do Evangelho. Raça de víboras. Eles não iam a João para ser batizados ou para ouvir a mensagem que João estava pregando de coração aberto. Não, eles iam para investigar o que João estava fazendo, com o propósito de relatar isso às autoridades de Jerusalém depois. Além disso, irmãos, João sabia da podridão e da hipocrisia daquelas pessoas. Por isso, ele os classifica como raça de víboras. Era comum a João, vivendo o estilo de vida que ele estava vivendo neste momento, ver ninhadas de cobras, por exemplo, pelas tocas, pelas fendas das rochas, das pedras. Quando as cobras sentiam muito calor, elas corriam para se abrigar nas tocas. Então, quando João os chama aqui de raça de víboras, ele revela a grande controvérsia entre a palavra de arrependimento que eles traziam em seus lábios e as atitudes perversas que eles carregavam nos seus corações. Os fariseus, eles eram conservadores na teologia, mas complacentes consigo mesmo na ética. Eles viviam à margem da lei. Havia um abismo, então, muito grande entre o que eles pregavam e o que eles viviam. Eles agiam como atores, eles representavam um papel de piedade, quando, na verdade, eles estavam cheios de podridão.
Os saduceus, eles eram amantes do dinheiro, do poder. E a fala de João, para eles, no caso, mostra que o veneno que eles carregavam era pior do que o veneno das serpentes. Porque o veneno das serpentes, quem colocou foi Deus. Mas o veneno que estava neles foi colocado pelo próprio diabo. Essa hipocrisia, essa forma deles viverem. João entendia que era melhor que eles escutassem então sobre o inferno do que eles fossem para o inferno. É melhor exortar as pessoas a fugirem da ira vindoura do que acalmá-las com uma mentira e deixá-las no caminho da perdição. É muito mais fácil passar a mão, acalmar, falar uma palavra de ânimo, de apoio. Só que se não houver correção, nós estamos sendo coniventes à ida dessa pessoa para o inferno. João não carregaria esse fardo. E no versículo 8, nós temos aqui o perigo do falso arrependimento. O versículo 8 diz: produzam fruto digno de arrependimento. João não prega arrependimento e depois de novo arrependimento. Ele prega arrependimento e frutos dignos desse arrependimento. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele é evidenciado por frutos. E esses frutos não são exclusivamente, unicamente a mudança do coração, mas os atos que essa mudança traz. Mas eu mudei, Deus me transformou, amém, mas e aí? A partir daí, o que aconteceu? Essa mudança ficou só para você? Quais frutos essa mudança demonstra? Qualquer um pode, irmãos, praticar atos de bondade. Atos externamente bons. Que outras pessoas veem, enxerguem bondade nesses atos. Mas somente um coração verdadeiramente arrependido irá colher os bons frutos desses atos. Porque bons atos sem corações arrependidos terão reconhecimento total aqui. Agora, um coração arrependido que pratica boas obras, terá um reconhecimento eterno. E é isso que nós procuramos, é com isso que nós devemos nos preocupar. O versículo 9 também nos alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o que diz o versículo 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Muitos judeus nos dias de João, eles acreditavam que pelo simples fato de correr em suas veias ali sangue de Abraão, só por causa disso eles já estavam salvos. Só que os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm sangue de Abraão, mas aqueles que têm a sua fé. É por isso que João diz aqui que se Deus quisesse, Ele poderia fazer surgir das pedras filhos de Abraão. Não era pelo sangue. São filhos na fé. O versículo 10 nos mostra o perigo, então, da vida infrutífera. Diz assim: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então veja como é muito mais do que simplesmente um coração arrependido, irmãos. Um coração transformado. A evidência desse arrependimento, dessa transformação, são os frutos das boas obras, das boas práticas espirituais. Porque se não houver frutos, a árvore será cortada e lançada ao fogo.
O homem não é aquilo que ele sente ou aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Ter uma vida de linguagem religiosa sem uma vida de piedade é viver uma falsa conversão. Uma árvore que não produz fruto está sentenciada à morte. E a mensagem de João é: se arrependa e viva, ou não se arrependa e morra. Então perceba que o entendimento de João é que aqueles que não produzem bons frutos não se arrependeram dos seus maus caminhos. Continuam vivendo nos seus maus caminhos. Ainda que suas palavras, o seu comportamento externo demonstre uma vida piedosa, uma vida de crente. Ainda que essa pessoa faça parte de uma liderança, de uma igreja, que ela esteja presente em todos os cultos. Se as suas ações práticas não produzirem bons frutos, essa é uma conversão falsa. E Deus, irmãos, é o grande cortador de todas essas árvores infrutíferas. O grande lenhador que coloca o seu machado na raiz dessas árvores. Ele ergue o seu machado, ele golpeia e a árvore infrutífera é cortada, é abatida e lançada ao fogo. Existe também uma postura muito clara aqui de João. No Evangelho de Lucas, diz que a multidão que veio a João no deserto começou a cogitar se ele mesmo não seria o próprio Messias. Eles queriam colocar João num pedestal. Nós temos essa facilidade, né, irmãos? Quando se levanta alguém, a igreja, de modo geral, tem esse costume. Se levanta alguém com uma voz mais imponente, que demonstre uma certa sabedoria, um certo conhecimento das Escrituras, que fale com propriedade, que tenha uma boa oratória, que se posicione diante de algumas coisas, e nós já naturalmente começamos a colocar essa pessoa em um pedestal e fazer dessa pessoa um ídolo. O povo estava tentando começar a fazer isso com João. Tentando honrar João mais do que Deus havia honrado. Mas João não aceita essa glória. Ele sabia que ele não era o Messias. Seu princípio é: convém que ele cresça e eu diminua. A sua atitude é: não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O seu papel é representar Jesus e sair de cena. Ele é uma voz que clama no deserto. Uma voz e não a mensagem. É uma voz que fala da mensagem. Muitos pregadores, irmãos, se aproveitam disso, né, para buscar glória para si mesmo. Querem holofotes, querem reconhecimento, querem prestígio, querem prosperidade. Mas um pregador fiel, ele sempre exaltará a Cristo. E ele jamais permitirá que atribuam a ele, ou ao seu ofício, né, qualquer honra que pertence ao Mestre, que pertença a Deus. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E no verso 11, João, ciente e portador de tanta humildade, a parte A do versículo, ele diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele confessa aqui a sua limitação. Ele deixa claro: eu não sou o Messias. O Messias é esse que eu não sou digno de sequer carregar as sandálias. Ele pode batizar com água, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode administrar os sacramentos, mas só Jesus pode estabelecer as bênçãos dos sacramentos, o poder que há nisso. Ele pode apontar para o Salvador, mostrar o caminho ali para o Salvador, mas só o Salvador é quem pode dar a salvação.
E na parte B do versículo 11, João reconhece a supremacia de Cristo. Ele diz: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo, irmãos, esse batismo então com o Espírito Santo e com fogo, é algo que nós precisamos aqui entender. Geralmente, a interpretação feita aqui, principalmente relacionada ao fogo, mencionado aqui, é como se esse fogo fosse algum tipo de unção ou algum tipo de poder dado por Deus aos seus. Só que o batismo com fogo mencionado por João aqui é um contraste ao batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo com fogo é o contrário do batismo com o Espírito. Esse fogo, portanto, não seria um fogo santo, um fogo de poder, mas um fogo que condena, certo? E isso se sustenta quando nós lemos o próximo versículo. O verso 12 vai dizer assim, vamos ler os dois versículos juntos. Deixa eu até abrir aqui na minha Bíblia. Vamos ler o 11 e o 12. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Veja só, João, ele continua aqui na sua linha de pensamento, ele continua fazendo aqui a mesma referência, certo? Aqueles que são batizados com o Espírito, como ele diz no versículo 11, são esses que no versículo 12 ele chama de trigos. Os trigos do celeiro de Deus, que são recolhidos pela sua pá para a salvação. Só que os do fogo, aqueles que são batizados com fogo, no caso, são esses que são queimados como a palha, por um fogo que nunca se apaga. Vale destacar, logicamente, que existe uma outra linha de pensamento que defende o batismo com o Espírito e com o fogo como complementares e não como opostos. Esse pensamento entende o fogo aqui como a substância que trata as imperfeições, que purifica, que limpa, né? Assim como o processo ali do tratamento do ouro e das pedras preciosas. Então, é como se nós fôssemos batizados com o Espírito, ou seja, recebêssemos o Espírito na nossa conversão, e o batismo com fogo fosse aquele processo de santificação, de purificação. Apesar de ser um entendimento válido, né, e coerente com o texto também, eu entendo que pela continuação do versículo 12 aqui, que traz essa comparação oposta do destino do trigo e do destino da palha, eu entendo que o fogo aqui citado, então, é sim para fazer uma referência entre a salvação e a condenação, certo? Em todo caso, né, nessas duas possibilidades, as duas interpretações, então, deixam claro que essa ideia de o fogo ser algum tipo de unção ou de poder de Deus sobre as vidas, não se sustenta, então, pelo texto bíblico, ok? Bom, vamos fazer algumas aplicações, então, para as nossas vidas, para os nossos dias. Em primeiro lugar, irmãos, há uma urgência de um arrependimento genuíno. A mensagem clara e urgente de João aqui era: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento não era um apelo moral apenas, mas uma transformação radical da mente, do coração, das ações, das atitudes. Para nós, essa mesma urgência continua válida. Esse arrependimento, que deve ser um arrependimento verdadeiro, não é simplesmente admitir os nossos erros ou pedir desculpas, mas uma mudança de vida, de fato, que é demonstrada pelos frutos dignos dessa transformação.
O arrependimento, irmãos, muitas vezes ele acaba se tornando superficial, né? É uma mera formalidade que nós praticamos, da boca para fora. Mas Deus exige de nós um arrependimento profundo, que resulta em transformação real, visível de vida. Então, na prática, isso significa, irmãos, que nós precisamos examinar as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos à luz da Bíblia e permitir então que o Espírito Santo revele as áreas que precisam ser mudadas em nós. O arrependimento é o início do caminho que nos leva a ter uma vida mais próxima de Cristo e da sua vontade. Nós precisamos nos arrepender para nos tornarmos o mais parecidos possíveis com Deus, com Cristo, porque se nós não assim o fizermos, nós nunca chegaremos. Então, esse chamado ao arrependimento de João é também um lembrete de que nós estamos vivendo à luz da eternidade. Nós não podemos adiar a resposta ao chamado de Deus, porque a vida sem frutos dignos de arrependimento, ela é comparada à árvore que será cortada, a árvore infrutífera, que será lançada ao fogo. A nossa resposta, então, deve ser de buscar uma vida de santidade, que seja evidenciada por ações que glorificam a Deus, que refletem a transformação que o Evangelho traz para nós, faz em nós. Em segundo lugar, nós precisamos estar em alerta para o perigo da hipocrisia religiosa. João Batista, ele identificou aqui o perigo dessa hipocrisia, onde a boca professa religiosidade, mas o coração está longe de Deus. Esse problema que é identificado por João continua sendo um grande desafio para nós, irmãos. E é um desafio que, na maioria das vezes, nós não cometemos de propósito. Na maioria das vezes, nós estamos vivendo a nossa vida num modo automático de ser, onde nós falamos que somos crentes, onde nós falamos que confiamos em Deus, que cremos, que temos fé, que somos tementes a Deus, fiéis a Deus. Mas aí na nossa vida prática, existem várias coisinhas ali durante o nosso dia a dia, que provam exatamente o contrário disso tudo que as nossas palavras estão dizendo. E isso é muito perigoso, porque às vezes nós estamos vivendo de maneira tão automática que nós não conseguimos ver, enxergar essas situações. Nós podemos, irmãos, frequentar cultos, nós podemos ter uma linguagem religiosa, nós podemos vir aqui até a igreja, levantar as mãos, bater palma, dar glória a Deus, aleluia, mas as nossas vidas lá fora refletirem o completo oposto do que nós somos no culto. E aí nós estaremos vivendo uma religiosidade hipócrita, falsa. Por isso, irmãos, que nós precisamos de uma autoavaliação honesta das nossas motivações e das nossas atitudes. Será que nós vivemos uma vida de crente mesmo? Ainda que nós vivamos, mas qual é a motivação para isso? Será que eu vivo uma vida de crente só porque eu tenho medo de ir para o inferno? Ou só porque eu quero que Deus salve as pessoas ao meu redor? Que Deus me dê saúde? Que Deus me faça prosperar? Ou será que é porque eu tenho a plena convicção e consciência de que esse é o único caminho possível para a minha existência e para a minha salvação? Nós precisamos dessa avaliação de forma honesta, das nossas motivações, das nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. Nós devemos nos perguntar se as nossas ações estão sendo realizadas de fato para agradar a Deus ou simplesmente para ganhar a aprovação dos outros, dos nossos líderes, dos irmãos que vão nos questionar depois por que nós estamos fazendo ou deixando de fazer.
O perigo da hipocrisia, irmãos, está em viver uma fé que parece ser profunda aos olhos humanos, mas que é vazia diante de Deus. Deus não irá nos julgar, ou melhor, não irá medir a nossa religiosidade pela quantidade de vezes que nós estamos vindo à igreja, mas pela quantidade de vezes que nós nos prostramos aos seus pés com verdade. E isso pode ser feito nas nossas casas, deve ser feito nas nossas casas, porque quando nós estivermos fazendo isso nas nossas casas, ir à igreja será uma consequência, porque nós desejaremos ir. Nós sentiremos vontade de estar presente, de participar, de nos envolvermos. A integridade espiritual deve ser vista em todas as áreas das nossas vidas, desde o que fazemos em público até aquilo que nós apenas pensamos. Assim como João expôs a falsidade dos fariseus, irmãos, o Espírito Santo hoje nos chama a uma vida transparente. Em vez de confiar nas nossas obras externas ou na nossa identidade religiosa, naquela carcaça que nós criamos, nós somos chamados a depender inteiramente de Cristo, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Tudo começa do lado de dentro, irmãos, para que aí sim o nosso exterior demonstre aquilo que vem de dentro de nós. E por último, nós podemos observar a supremacia de Cristo no ministério e na vida. João sabia que o seu ministério era limitado. Ele apontava para alguém que era muito maior que ele. E esse mesmo reconhecimento nos ensina a colocar Cristo no centro das nossas vidas e ministérios também. João sabia que ele não era um Messias e ele sequer pensou, cogitou, tentou roubar a glória que pertencia a Jesus. É uma atitude de reconhecimento da supremacia de Cristo, que é essencial para todo crente. Isso nos desafia, irmãos, a refletir sobre como é o nosso papel como servos de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a buscar um reconhecimento pessoal, ou uma glória que deveria ser dada somente a Deus. Nós fazemos as coisas, nós trabalhamos na igreja, nós servimos aos nossos irmãos, mas lá no fundinho do nosso coração, nós desejamos que alguém chegue do nosso lado, dê um tapinha nas nossas costas e nos dê pelo menos um parabéns. Isso é nosso, isso é do ser humano. Só que a vida cristã é um chamado para exaltar a Cristo em tudo o que nós fazemos, inclusive fora das quatro paredes da igreja. É reconhecer que sem Deus nós não somos capazes de exercer a nossa profissão com maestria. Nós não somos capazes de ter bom desempenho na escola se não for por Deus, pela graça de Deus. É reconhecer o agir de Deus quando nós fazemos bons negócios. Não é pela nossa capacidade, nunca será. Nós não precisamos de holofotes. Nós fomos chamados para ser luz, sim, mas não para brilhar para nós, mas para ser uma luz que aponta caminhos, que mostra caminhos, assim como João. João era a luz, que mostrava o caminho para o Salvador. Ele era o instrumento, ele não era a essência. Nós precisamos fazer de Cristo o centro das nossas decisões, das nossas ações e da nossa gratidão, todos os dias. Em vez de procurar reconhecimento ou aplausos, nós devemos buscar a aprovação de Deus, confiando que Ele é quem faz a verdadeira obra em nós e através de nós. Assim como João Batista, irmãos, preparou o caminho para a chegada de Cristo, nós fomos chamados a preparar o caminho para que Cristo seja glorificado.
A mensagem de João mostra que sem arrependimento e frutos dignos desse arrependimento, nós somos como a palha destinada ao fogo. Nós somos como a árvore que não dá frutos, que será cortada e também queimada. Mas em Cristo, nós somos recolhidos. Nós somos batizados pelo Santo Espírito de Deus e recolhidos como trigo para o celeiro do Senhor. Cristo é o centro de tudo. E João, com a sua vida e a sua pregação, nos chama a olhar para aquele que tira o pecado do mundo, a apontar para o único Salvador. Toda a nossa esperança, redenção, transformação estão em Jesus. É a Ele que nós devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações, buscando arrependimento sincero, genuíno, e vivendo todos os dias para a glória do seu nome. Amém?